Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tentar responder a principal pergunta que me fazem quando o assunto é intercâmbio, que é justamente como eu consegui fazer o meu intercâmbio. Eu estou estudando Direito por um semestre na Universidade do Porto, em Portugal. No Brasil eu estudo regularmente na UF, e eu consegui, através do processo seletivo da UF, em parceria com a Universidade do Porto, estar aqui por um semestre para estudar na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. O processo seletivo ele é complexo, ele não é muito simples. Eu lembro que assim que eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio, quando eu soube que havia essa possibilidade pela UF, eu tinha zilhões de perguntas e nesse vídeo eu tentei fazer um manualzão, juntar todas as perguntas possíveis que eu me recordei, que eu acho que são possíveis de se fazer e respondê-las, facilitar a sua vida que está aí pesquisando agora, na expectativa de fazer o seu intercâmbio. Ao invés de eu dividir o assunto em vários vídeos, como alguns youtubers fazem, para dar volume, sabe? Eu preferi fazer um vídeo só, um vídeo grande, né? Mas é um vídeo com conteúdo. E para facilitar a sua vida que está atrás de uma pergunta específica, você não quer saber sobre tudo agora, você pode olhar aqui embaixo, na descrição do vídeo, na página do YouTube ou no app que você estiver usando no celular, tem um sumário com todas as perguntas que eu vou responder. E ao lado da pergunta tem o tempo do vídeo em que eu vou dar a resposta. Então é só clicar em cima do tempo do vídeo e você vai diretamente para a parte do vídeo que você quer ver. Mais mole do que isso, né? Só sentando no colo do Papai Noel, como diz meu pai. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. O processo seletivo das universidades é o mesmo? Então, não. O processo seletivo ele varia, tá? O meu processo seletivo foi pela UF. A UF tem um edital de mobilidade internacional próprio. E todas as universidades possuem o seu edital próprio para o intercâmbio. Embora esse edital varie, porque cada universidade faz o seu, eles são muito semelhantes. Principalmente eu tenho visto agora com os intercambistas que estão aqui comigo no Porto. O edital sempre muito parecido, os critérios são muito idênticos, assim, pouca coisa varia. Então você pode ficar tranquilo. Eu acho que eu vou responder sim a maioria das suas dúvidas, ainda que você não seja da mesma universidade que a minha no Brasil. Com quanta antecedência devo me movimentar? Então, a primeira vez que eu tentei o intercâmbio foi no final de 2015 para poder viajar em 2017. Não consegui. Tentei novamente em 2016 para viajar agora em 2018, que foi o edital de mobilidade que eu consegui passar. Isso varia muito da universidade. Essa é uma coisa que se diferencia bastante. A UF, ela abriu o edital com pelo menos um ano de antecedência, um ano e meio, mais ou menos. Agora ela diminuiu até esse tempo. Geralmente agora ela está abrindo pro meio do ano, no final do ano pro meio do ano que vem. Então, assim, 6 meses de antecedência. Mas isso varia muito de universidade para universidade. Eu já vi gente que está aqui no intercâmbio comigo que disse que a universidade deu o resultado do processo seletivo em cima, já meses, poucos meses antes do intercâmbio, e teve que correr com papelada, com documentação, é realmente mais complicado. Mas se a sua universidade ela for muito adiantada, é importante que você esteja de olho nos editais, esteja de olho nos portais de notícias da sua faculdade, porque se você não procurar saber agora, você já pode estar perdendo a oportunidade de um intercâmbio daqui a um ano e meio. Então você tem que estar bastante precavido, vendo sempre com antecedência, porque o processo seletivo ele leva bastante tempo. Então, se você começar a ver agora, pode ser que você esteja vendo já para daqui a um ano e meio. E se você perde a oportunidade agora, pode ser que você nem consiga mais ter tempo para fazer um intercâmbio. Como funciona o acordo entre a minha universidade brasileira e a universidade estrangeira? Então, as universidades elas possuem acordos de cooperação em que são abertas vagas recíprocas para intercambistas. A UF, por exemplo, ela tem acordo de cooperação com várias universidades no exterior. Ela abre um total número de vagas para intercambistas dessas universidades e essas universidades abrem vagas para intercambistas que saem da UF. Essa é a troca que é feita entre as faculdades. Como funciona a distribuição de vagas na universidade estrangeira? Então, isso depende muito do acordo de cooperação, do que foi acordado entre as universidades. E isso vai estar provavelmente no edital do processo seletivo. No meu caso, quando eu vim, tinham 2 vagas para estudantes da UF no curso de Direito da Universidade do Porto. Eu fui uma vaga, a Paula, que mora comigo, foi a outra vaga. Mas isso varia de ano para ano, nem sempre é a mesma coisa. O primeiro edital, o número de vagas foi totalmente diferente do segundo edital que eu participei.
Isso tem alguns motivos. Os acordos podem se modificar, pode ter havido algum problema com os intercambistas que foram, enfim, N motivos que fazem mudar o número de vagas. E o número de vagas ele pode ser por universidade ou por curso. Como que funciona aqui na Universidade do Porto? A Universidade do Porto ela não abre, a UF tem tantas vagas na Universidade do Porto, ela não faz isso. Ela faz isso por campus, por faculdade. Ela separa os cursos e determina o número de vagas que tem para cada um dos cursos. Então ela vai ter duas vagas para Direito, vindo da Universidade Federal Fluminense, ela vai ter 3 vagas para Medicina, 5 vagas para Engenharia Civil, enfim, ela vai especificar o curso. Nem todas as faculdades, nem todas as universidades estrangeiras fazem isso. Do que depende o número de vagas? Aqui eu nem posso falar com muita propriedade, porque isso corre muito como um boato, mas eu já ouvi de pessoas, por exemplo, que são da Superintendência de Relações Internacionais da UF. Infelizmente, muita gente vem para o intercâmbio apenas para curtir, viajar e deixa total de lado os estudos, negligencia completamente as avaliações e tudo mais, e acaba representando mal a sua universidade. Se eu vier pela UF representando o meu país e a minha faculdade e eu cago para os estudos, deixo de lado as provas, sou reprovado em todas, a Universidade do Porto ela perde interesse nos intercambistas que vêm da Universidade Federal Fluminense. Então, isso prejudica a quantidade de vagas abertas ou põe em xeque até mesmo o acordo de cooperação. Ele pode ser encerrado, sim. O que você pode fazer é puxar a orelha de quem vai antes de você para o intercâmbio, para essa pessoa fazer bonito e quem sabe até expandir o acordo de cooperação. Isso é possível. Quais são os requisitos mínimos para participar de um processo seletivo? Isso, mais uma vez, vai variar de acordo com cada universidade, tá? Embora haja mais ou menos um padrão. Na UF, os requisitos mínimos são CR, que não pode ser inferior a 6, que é a média da universidade, carga horária, se não me engano, integralização do currículo, que é a carga horária, você não pode ter cumprido menos de 20% do curso, você tem que ter passado 20%, e você não pode ter excedido 70% ou 80% do curso. Isso aqui depende do edital, tá? Que for feito, varia um pouco. Mas a ideia é que você não pode nem ser muito novo no curso e nem muito velho, concluinte. E o último requisito mínimo é a proficiência na língua do país que você vai. Algumas universidades elas aceitam que você possa ir para a França, por exemplo, sem saber francês, se as suas aulas forem em inglês e você comprovar a proficiência em inglês. Mas isso é mais difícil, tá? Isso é bem difícil. Geralmente, as universidades elas pedem a proficiência na língua estrangeira nativa do país. A UF ela faz uma prova de proficiência, então você pode provar a sua proficiência com uma prova que a própria UF oferece durante o processo seletivo, mas isso varia muito de universidade para universidade. E universidades estrangeiras, algumas delas, elas pedem a proficiência comprovada em alguma prova específica, como o TOEFL, por exemplo. Mas geralmente quem faz isso são as universidades norte-americanas. Já fiz intercâmbio pela universidade, posso fazer novamente? Geralmente na universidade pública isso é um pouco complicado, é meio difícil de conseguir. Na UF eu sei que se o primeiro intercâmbio você tiver feito só durante um semestre, não tiver estendido para um ano, você pode fazer outro intercâmbio de um semestre. Mas, em regra, isso é bem complicado de você conseguir, porque a ideia é conseguir distribuir melhor as oportunidades de intercâmbio dentre os universitários da faculdade, da universidade. Bolsa, dificilmente você vai conseguir. Bolsa é quase impossível você conseguir 2 vezes. Depois que você consegue uma bolsa de intercâmbio, dificilmente você vai participar de um novo processo seletivo e a universidade vai te dar mais uma bolsa, sendo que ela pode distribuir essa bolsa para outra pessoa que não teve ainda a oportunidade de um intercâmbio. Tenho o CR muito baixo, consigo fazer intercâmbio? Cara, a coisa mais importante de todas é o CR, que é a média, né, de todas as notas que você tira na universidade. O CR é a coisa mais importante, tá? Isso já tem que ficar claro. Na UF, o CR é 6, a média é 6, então o CR mínimo é 6. Isso varia de faculdade para faculdade. Acabei de iniciar a faculdade, já consigo engatar no intercâmbio? Mais uma coisa que é bastante difícil. Geralmente os editais de mobilidade eles põem uma integralização mínima do currículo,
Isso porque se você acabar de entrar na faculdade e fizer o intercâmbio, você não tem um conhecimento básico ainda para representar a sua universidade do seu país. Você vai estar indo estudar fora, e estudar fora, na verdade, é para agregar conhecimento. E como que você vai agregar em algo que você ainda não tem ainda, sabe? Essa é mais ou menos a ideia. Sou aluno concluinte, consigo fazer intercâmbio? Posso fazer o TCC no exterior? Também é muito difícil conseguir fazer isso pela universidade pública, muito difícil. Geralmente as universidades elas exigem que o TCC seja feito no Brasil, pelo menos formalmente. O último período seja cursado no Brasil. Você não pode concluir o seu curso no exterior. Isso é até logicamente um pouco difícil de conceber, porque você não consegue voltar e cortar muita disciplina no Brasil, você não consegue aproveitar muito. O intercâmbio ele agrega conhecimento, mas ele não substitui o que você vai ter no Brasil. Então ele é um adicional, geralmente. Dificilmente você consegue dinamizar o seu curso com o que você estudou fora. Então você não vai terminar o curso e fazer o intercâmbio, você vai fazer o intercâmbio durante a faculdade. Então quando você volta, você ainda tem coisa para fazer, geralmente. O TCC, você pode fazer a pesquisa no exterior, fazer entrevista, enfim, como for a sua pesquisa empírica, pesquisar a referência bibliográfica, mas formalmente ele tem que ser feito no Brasil. Isso não é uma regra, pode variar também, mas em geral é dessa forma. Quais são os critérios para competir no processo seletivo? Aí que o bicho pega, né? Porque você é aqui que está competindo real. Na UF, os critérios estabelecidos para a competição entre os estudantes são CR, e aí quem tem o maior CR? Cara, CR é o que tem mais peso na UF, o que tem mais peso em geral nos editais de mobilidade. Você tem que ser crânio de ter a nota mais alta para conseguir barrar a galera. O segundo critério é carga horária. Geralmente quem está mais avançado no curso tem mais chance. A carga horária ela tem algum peso. Isso faz sentido porque quem está acabando o curso já vai tendo menos oportunidade para fazer o intercâmbio. Uma carta de motivação, você tem que redigir uma carta explicando por que você quer fazer o intercâmbio, por que você escolheu aquela universidade, por que você escolheu aquele país, no que isso vai te acrescentar, enfim. Eu pretendo fazer um vídeo posteriormente sobre como redigir uma carta, ler a minha carta de motivação e tal. E por fim, currículo. E aí vai levar em consideração talvez um projeto de pesquisa que você tenha participado, um projeto de extensão, alguma publicação que você tenha. É isso, esses são os principais critérios para competir num processo seletivo para intercâmbio. E geralmente, quando tem um processo seletivo com a universidade estrangeira, esses também são os critérios que são levados em conta para o processo. Qual é o CR ideal para conseguir um intercâmbio? Essa pergunta eu me fazia muito mesmo quando eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio, porque eu queria saber qual era o CR que eu tinha que ter para conseguir o meu intercâmbio. Cara, isso depende do país que você quer ir, a cidade, a universidade e o curso, tá? Porque depende da concorrência, na verdade. Para Portugal, a procura é um pouco alta, porque Portugal é um país mais barato na Europa e não precisa proficiência de língua estrangeira, porque é português, então não precisa de proficiência. Então é um país muito visado. Porto, Lisboa, Coimbra são muito visados. Espanha também é assim, muito visada. Isso tudo faz com que a concorrência seja maior e, consequentemente, o seu CR tem que ser maior. Por incrível que pareça, o meu CR, na minha segunda vez que eu tentei o intercâmbio, foi maior do que a primeira vez. E eu falo dessa forma porque, com o passar da faculdade, né, dos períodos, a tendência é o CR diminuir, porque você vai fazendo mais disciplinas, o curso vai ficando mais difícil. O que eu fiz? Nesse período, entre um edital e outro, eu puxei trocentas disciplinas optativas que eram mais fáceis, com avaliações de trabalho, de apresentação, enfim, que eram mais tranquilas, para poder ter mais notas boas no meu CR, aumentar o meu CR, e também para inchar a minha grade curricular, porque eu ia ter mais carga horária, e carga horária também é um requisito comum. Tem outra coisa também. A UF, ela é gigante, tem quase 50 mil graduandos. Nesse último processo seletivo de intercâmbio que eu participei, foram quase 1.000 inscritos. Então, assim, depende, né, de quantos participantes, quantos concorrentes você está tendo.
Se tem meia dúzia de gato pingado querendo intercâmbio, talvez ter um CR tão alto não seja necessariamente algo que você precisa resolver agora, porque depende dos seus concorrentes, né? Quando você tem uma concorrência tão ampla, né, de tanta gente assim, você tem que ter diferencial, e aí o seu CR tem realmente que alavancar. A comparação de CR é a mesma para estudantes de todos os cursos? Isso é algo muito problemático, é complicado, por quê? Existem cursos que são invariavelmente mais fáceis que outros. Um curso de engenharia civil é muito difícil. Eu não me vejo de jeito nenhum estudando cálculo 1, 2, 3, 4, essa galera que estuda engenharia. E existem cursos que são mais fáceis que uma engenharia civil. Por exemplo, jornalismo, direito, que é o meu curso, eu acho que são cursos mais fáceis. Colocar um estudante de engenharia civil com o CR dele, por exemplo, 8,5, é um CR que eu acho muito bom para um estudante de engenharia civil. Comparado com 8,5 em jornalismo, eu não acho muito injusto. Então, algumas universidades, como a UF, eu não sei se ela deixou mais claro agora no edital, no último edital, ou se ela começou a adotar no último edital. Ela está começando a fazer um CR de acordo com a média do CR do curso. Ficou confuso, né? Deixa eu explicar. Se a média de CR do direito na UF, por exemplo, pegar todos os CRs de todos os estudantes do curso de direito e fazer uma média, deu 8, tá? Vamos supor. E o meu CR é 9, o CR que vai ser utilizado no processo seletivo não vai ser 9, vai ser uma média feita na proporção com o CR médio do curso. E aí você vai, o nível de dificuldade do curso, a competência dos estudantes daquele curso, tudo isso é levado em consideração para nivelar um pouco os cursos que são mais difíceis com os cursos que são mais fáceis. Isso nem sempre é justo, tá? Nem sempre é justo, porque, por exemplo, o curso de Direito, ele pode ser mais fácil que uma engenharia civil, mas ele é muito mais difícil que vários outros cursos. E o curso de Direito na UF, por exemplo, é o curso com o maior CR médio. Os estudantes do curso de Direito são os que têm o maior CR da UF. Mas o Direito certamente não é o curso mais fácil da UF, né? Então a competência dos estudantes, por mais que o curso seja difícil, acaba nivelando por cima. E aí fica hard o negócio. Você tem que ser... O seu CR abaixa, porque em comparação aos demais cursos, porque vai ser feito de acordo com o CR médio do seu curso. E então você tem que dar o sangue, porque você sabe que o CR médio é alto e ainda assim é um curso difícil. Então às vezes nem sempre é justo não. Existe a possibilidade de eu conseguir uma bolsa, um auxílio de custos? Sim, a maioria das universidades públicas que tem um edital de mobilidade forte traz algum benefício, algum auxílio de custo, mas é em número ínfimo, assim, comparado ao número de inscritos. Na UF, se eu não me engano, no último edital, que foi o edital que eu participei, foram umas 20 bolsas para quase 1.000 inscritos, ou seja, é bem ínfimo. Mas eu considero muito nas circunstâncias atuais, que é a de corte nos gastos com educação, com ensino superior. Mas é pouco, né? É pouco se for comparar com todo mundo que quer ir para o intercâmbio. Quais são os critérios para receber uma bolsa? Então, geralmente, os critérios para receber bolsa são renda, critérios de renda, né? Quem tem menos renda consegue a bolsa porque precisa mais dela. Tem gente que não acha isso justo, eu acho justo que seja critério de renda, mas tem muita gente que acha que os critérios todos, para todas as bolsas, deveriam ser por meritocracia, por conhecimento. Não concordo muito, tá? A universidade pública age dessa forma, mas a UF, por exemplo, ela separa 2 bolsas para excelência acadêmica. Bom, show. Aí eu tinha aumentado meu CR, tinha inchado a minha carga horária, tinha caprichado no meu currículo, participei de projeto de pesquisa, projeto de extensão, publiquei artigo, fiz uma carta de motivação muito boa, consegui o meu intercâmbio na Universidade do Porto, fui selecionado pela UF. Acabou? Não, porque o processo seletivo na universidade de origem não é tudo. Você precisa ser aprovado pela universidade de destino, que é a universidade estrangeira.
Fui selecionado pela universidade de origem. Posso ser negado pela universidade estrangeira? Isso tudo é um processo seletivo, né? Então, assim, quando você passa pelo processo seletivo da universidade de origem, essa peneira que a universidade de origem faz, ela é muito importante. Ela mostra que você já tem muita competência para estar naquela universidade de destino. E pelo acordo de cooperação, pela amizade entre as universidades, dificilmente a universidade estrangeira vai negar o estudante que é oferecido pela universidade brasileira. Mas acontece, eu já vi acontecendo, embora seja muito raro que isso aconteça, tá? A Universidade do Porto, ela ainda me deixou com frio na barriga, porque ela foi bastante criteriosa, principalmente comparada a outras universidades de Portugal, pelo que eu tenho visto. Ela pediu muita coisa. A faculdade que ela pediu, além da documentação, né, passaporte, RG, tudo isso, que a maioria pede mesmo, ela pediu currículo em modelo europeu. Olha isso, um currículo no modelo deles, aqui, tipo uma BNT deles, sabe? Histórico curricular, com todas as notas, tudo. Eu queria VCR, né? Além disso, uma carta de motivação dizendo por que eu queria vir para a Universidade do Porto. Eu tive que fazer mais uma carta de motivação. Eu aproveitei muito daquela que eu usei no processo seletivo da UF. E além disso, uma carta de recomendação de algum professor meu. Essa carta de motivação e carta de recomendação são opcionais, mas é aquele opcional assim do tipo, não ouse, sabe? Don't you dare. Então, é bom fazer, assim. Depois de você ser escolhido pela universidade de origem, a sua universidade brasileira, de você mandar tudo para a universidade estrangeira, depois de muito tempo, assim, poucos meses antes do intercâmbio, para dar aquele frio na barriga mesmo, a faculdade daqui, a faculdade estrangeira, manda a aprovação e a carta de aceite, a bendita carta de aceite que demora tanto para chegar, e tudo depende dela. E aí sim, com a carta de aceite, tá oficializado que você vai fazer o seu intercâmbio, você pode comemorar, sair com os amigos, celebrar com a família. Comemorar antes disso, é quase certo o intercâmbio, mas é um pouco arriscado, né? Você ainda não tem o martelo batido pela universidade para a qual você vai. Posso tentar o intercâmbio diretamente com a universidade estrangeira sem passar pelo processo seletivo da minha universidade brasileira? Então, algumas universidades europeias, elas permitem isso, que você faça o acordo diretamente com elas, e aí você manda toda essa documentação, currículo, grade curricular, né? Tudo isso, carta de motivação, carta de recomendação, passaporte, blá blá blá, vai diretamente para esse que seria a aprovação, ser o seu processo seletivo. Mas se a universidade estrangeira ela tem um acordo de cooperação com a sua universidade no Brasil, dificilmente ela vai aceitar isso, porque de certa forma estaria burlando o processo seletivo. Tá todo mundo lá se matando para ser selecionado para representar a sua universidade e você vem direto na fonte. Pelo acordo de cooperação entre as universidades, isso vai ser meio difícil, com certeza a universidade daqui não vai negar. Mas existe a possibilidade disso, tá? Se não tiver acordo de cooperação. Inclusive, eu já vi muito intercambista aqui de universidade privada que fez isso, de se comunicar diretamente com a universidade daqui e veio pra cá se bancando tudo e fez o processo diretamente com a universidade daqui. Até quanto tempo pode durar o meu intercâmbio? Então, as universidades daqui da Europa, tá? Eu não sei do resto do mundo, elas têm um ano letivo diferente do nosso no Brasil. O nosso ano letivo, ele geralmente é janeiro, fevereiro, março, a outubro, novembro, dezembro. É um ano, né? Nosso processo letivo, de janeiro a dezembro. E aqui é o contrário, é de junho, julho a junho, julho do outro ano. Ou seja, o ano letivo deles atravessa 2 anos. Do meio de um ano ao meio do outro ano. E aí, se você vier no início do ano letivo deles, que seria em junho, julho, para cursar até novembro, dezembro, mais ou menos, você tem a possibilidade de aumentar, de fazer o outro semestre que corresponde ao fim do ano letivo deles. E aí você ficaria até de janeiro, fevereiro até junho, julho. Agora, se você já vem no segundo semestre do ano letivo, que seria janeiro a junho, isso eu sei que embola um pouco, que nem eu vim agora no início do ano, isso é o segundo semestre deles, dificilmente você consegue estender, porque você entraria em outro ano letivo deles. É possível, tá? A universidade estrangeira, a universidade daqui, ela não encrenca geralmente. Quem encrenca é a universidade brasileira. Não sei porquê, não sei.
Eu tenho comigo que isso afeta o edital da próxima mobilidade. Eu retiraria a vaga de alguém no próximo edital de mobilidade. Isso é um pouco chato, porque eu pego a vaga de outra pessoa que concorreria ao intercâmbio. Como fica a Universidade Brasileira quando eu viajo para intercâmbio? O curso é trancado? Então, na UF, né, na minha universidade, o curso ele não é exatamente trancado, porque eu continuo nativo, eu continuo estudando. Mas o meu curso é suspenso. Eu não me inscrevo em disciplinas, logo, em tese, se eu não me inscrever nas disciplinas da minha faculdade, ela tranca. Mas nesse caso, ela não vai trancar porque a universidade sabe que eu estou no exterior estudando, em mobilidade internacional. O que muita gente pergunta é se consegue fazer o seu período regular estando no exterior. Não tem como, porque dificilmente você vai cortar as disciplinas que você tem que fazer no Brasil. Geralmente não dá para otimizar muito o que você faz aqui, cortar no Brasil. Então o que acontece é que realmente você suspende a faculdade, você aumenta um semestre, que seria o semestre do intercâmbio. Eu, por exemplo, acabei o 8º período e vim pra cá. Quando eu vou voltar no fim do 8º período, vou continuar no 9º. Então eu vou ter 6 meses a mais de faculdade. Cada escolha é uma renúncia, né? Você tem que escolher estudar mais um tempo na faculdade para poder fazer parte disso aqui, que é essa experiência maravilhosa do intercâmbio. E por fim nada, acabou, né? Acho que eu respondi tudo. Cara, respondi tudo. Não respondi tudo porque eu sei que no fundo vai aparecer mais pergunta do que isso, embora eu tenha trazido bastante coisa. Se você ainda tem alguma dúvida sobre processo seletivo para intercâmbio universitário, deixa aqui embaixo. Se você é da UF, então, da UF eu já tô craque. Mas pode ser também que o que eu disse aqui diverge de acordo com o edital da sua universidade. E aí você tem que procurar saber mesmo, ou diretamente na fonte dos editais anteriores, ou com a Superintendência de Relações Internacionais da sua universidade, ou mesmo com quem já fez um intercâmbio. Qualquer dúvida sobre o meu intercâmbio também, alguma curiosidade que vocês têm, vocês podem perguntar, eu vou responder. Não esquece de deixar um gostei no vídeo e se inscreve no canal para receber as próximas dicas. Eu vou trazer mais dicas de intercâmbio e vou contar um pouquinho também como tá a minha vidinha aqui no Porto. Eu tô muito animado que segunda-feira eu tô gravando esse vídeo numa sexta. Na próxima segunda, que é quando esse vídeo sai, provavelmente no canal, eu vou estar indo pra Espanha apresentar um artigo. Isso vai ser muito legal, pela experiência mesmo e também pro meu currículo. Até mais, até o próximo vídeo. Um beijo e um queijo.